Olá, tudo bem com você? Aqui é o professor Luiz Freitas para mais uma videoaula, esta muito importante para quem faz sistema de controle ou circuitos elétricos, que são os diagramas de Bode, ou seja, aquele instrumento, aquela ferramenta matemática especial para que a gente faça o estudo da magnitude, ou seja, do módulo de um sinal ou da fase desse sinal, mas baseando-se nas frequências que compõem esse sinal. Portanto, se trata de uma aula bastante importante de um assunto que muita gente acha bastante complexo. E aqui eu vou tratar passo a passo para que você consiga construir o diagrama de Bode e consiga analisá-lo. Antes de partir para o vídeo, eu já chamo a sua atenção para deixar o seu like, porque deu muito trabalho para fazer esse vídeo. E leia aqui a descrição desse vídeo, porque é muito importante que você também tenha acesso a outros vídeos que estão interrelacionados com esse assunto. Vamos direto para a aula? Vamos lá! Então vamos lá, uma aula sobre diagramas de Bode na área de sistemas de controle. A finalidade dos diagramas de Bode são duas, e eu coloquei aqui um texto, se você quiser dar aí um pause e ler. Esses diagramas eles são um instrumento gráfico, uma ferramenta gráfica para que você analise no domínio da frequência um sinal que você tem aí do seu sistema de controle. Eu coloquei uma figurinha aí da UTFPR, do Angélico, Escalar, Sara e Vargas, que mostra exatamente 4 diagramas, sendo 2 de magnitude, que são esses 2 aqui de cima, e 2 de fase, para que você tenha uma ideia de como é que se comporta, né? Como é que se apresenta esse tipo de diagrama. O diagrama de magnitude, ele mostra exatamente a relação, a amplitude da resposta de um sistema com a frequência da entrada. Então ele faz essa relação. Será que a magnitude aumenta? Será que a magnitude diminui? Será que ela permanece a mesma? É esse tipo de comportamento que a gente começa a medir a partir desses diagramas. Por exemplo, o diagrama aqui superior esquerdo. Veja que ele contribui com 0 dB e depois ele baixa 20 dB por década. A gente vai entender um pouco melhor essa questão de década depois. Mas ele baixa. Aqui é a contribuição possivelmente de um polo. Ok? Aqui já é a contribuição possivelmente de um zero. Porque veja que ao invés de baixar 20 dB, ele sobe 20 dB. E da mesma forma nós temos aqui a questão da fase. Então de um polo ele sempre contribui com menos 45 na sua frequência de canto, uma década abaixo com 0 e uma década acima com menos 90, e acontece o contrário exatamente com os zeros. Então esses diagramas eles são extremamente importantes para quem busca fazer uma análise em frequência. E na descrição desse vídeo tem análise no tempo dos sinais. Então você completa e faz a análise mais profunda que você pode fazer, mais completa que você pode fazer, que é a análise no tempo e depois na frequência, né, complementando aí a tua análise em cima de sistemas de controle. Aqui eu estou colocando os elementos, né, alguns elementos básicos de uma resposta de um sistema. Então, nós vamos trabalhar essa função de transferência, esse sinal, tá? Apesar de estar G de S, mas é um sinal, que é 100, S mais 5, S mais 10, onde aqui nós temos 4 elementos que são um elemento constante, que é o 100 por enquanto, um polo na origem, que é o S, um polo real em menos 17 e um zero real em menos 5. E eu peguei uma tabelinha, tirando aqui da professora Larissa, da Politécnica da USP, onde ela colocou muito bem, ela tabelou muito bem a contribuição em magnitude e em fase de cada elemento desse. Então ela colocou aqui o elemento constante, ela colocou um polo na origem, ou uma integral, um zero na origem, ou o derivativo, um polo real e um zero real. Nós só não vamos trabalhar com o zero na origem. Todos os outros aqui nós vamos fazer com bastante calma. Então é interessante que você volte para esse quadrinho ao longo do seu estudo aí, com base nessa videoaula que nós estamos para apresentar. Então o nosso quadro resumo vai ser esse quadro aqui e ele vai servir de base para tudo que vai ser desenvolvido ao longo dessa videoaula. Nós vamos pôr a massa, só que nós vamos fazer isso por etapas. E você vai reparar que todas as etapas são muito importantes.
Eu espero que ao final desse vídeo você tenha realmente compreendido o que é que está por trás dos diagramas de Bode. Vamos lá? Bom, então começando aqui, nós vamos pegar aqui essa função que é a resposta desse sistema e nós vamos mudar a variável de variável S para variável J⍵. Ok? Então essa é a primeira jogada que você não deve esquecer de forma alguma. Então vamos lá. Então eu vou colocar aqui, ó. Nós vamos mudar agora para J⍵. Então G de J⍵, lembrando que ômega é a frequência em radianos por segundo. Isso aqui vai ficar igual a, então, 100. Ok? Aí S, ou melhor, ao invés do S, J⍵ mais 5 dividido por J⍵ no lugar do S, J⍵ mais 17. Então essa é a primeira jogada que você, assim, olha, esqueça de tudo, mas não esqueça de fazer isso. Por quê? Porque os diagramas de Bode, eles são escritos não na frequência complexa, e sim na frequência em radianos por segundo. A chamada frequência angular, frequência circular, não gosto muito de dar esses nomes, mas a frequência em radianos por segundo. Beleza, depois disso, o que é que você deve fazer como regra geral? Então eu vou colocar isso aqui como regra geral, porque não é obrigatório, porém vai ajudar muito, que é você separar esses elementos. E de que forma a gente pode fazer essa separação? Então vamos lá, vou reescrever aqui o G de J⍵ da seguinte forma: 100 vezes J⍵ mais 5 vezes 1 sobre J⍵ vezes 1 sobre J⍵ mais 17. Ok? Então nós temos isso aqui. Ok? Agora, o que é que eu vou fazer? Eu vou colocar todas essas constantes aqui dos parênteses, ó, 5 que está aqui, o 17 que está aqui, para fora. Então, como é que vai ficar? Ó? G de J⍵ igual a 100 vezes 5, aqui para não errarmos, J⍵ sobre 5 mais 1. Veja que se a gente aplicar a distributiva, a gente volta para esse formato. Vezes 1 sobre J⍵, vezes 1 sobre 17, que multiplica 1 sobre J⍵ sobre 17, mais 1. Ou seja, é uma jogada, uma expressão numérica colocando essas constantes de dentro dos parênteses que significam os valores dos polos reais, aqui nós estamos trabalhando com polos reais, em evidência. E aí, isso tem aqui um resultado direto, né? Tem uma consequência direta. Aqui a gente vai ficar com 100 vezes 5 sobre 17. E aqui, ó, J⍵ sobre 5 mais 1 vezes 1 sobre J⍵ vezes 1 sobre J⍵ sobre 17 mais 1. Ou seja, a gente fica com esses 4 elementos de acordo com o que a gente já tinha apresentado antes. E aqui os 4 elementos são muito importantes que a gente dê destaque a esses 4 elementos. Então veja, aqui eu tenho um ganho, uma constante. Aqui eu tenho um zero real em menos 5. Aqui eu tenho um polo na origem. E aqui eu tenho um polo real em menos 17. Se nós nos referirmos aqui à função que está aqui, né, escrita no domínio S, a gente vai ter exatamente o mesmo entendimento. Então eu tenho aqui um zero real em menos 5, um
polo real em 0 e um polo real em menos 17. A única coisa que não fica clara aqui no domínio S é que a constante aqui aparece como 100 e aqui a constante está aparecendo como 500 sobre 17, que vai dar um número aqui fracionário, né? Mas a única coisa que muda é exatamente isso, mas os polos e zeros continuam no mesmo lugar. E isso é importante você fazer, né? Ter esse discernimento na hora de fazer essa montagem, ok? Então, muito importante fazer isso logo no início aqui do desenvolvimento. A partir de agora, o que é que nós vamos fazer? Bom, nós vamos agora pegar cada um desses elementos aqui e estudar qual o reflexo, qual a consequência da existência de cada elemento justamente nos diagramas de Bode, tanto de magnitude, ou módulo, como também no de fase, ok? Então, vamos lá, vamos começar aqui pelo elemento, eu vou chamar aqui, eu vou dar nomes a eles, tá bom? Então, vamos fazer assim, eu vou dar 1 aqui para a constante, 2 aqui para o zero, 3 aqui para o integrador, ou o polo no zero, que a gente sabe que é um integrador, e o 4 aqui para esse polo real em menos 17. Então nós temos aqui, ó, elemento 1, quando eu falar em elemento 1, é a constante, elemento 2 é o zero em menos 5, elemento 3, o polo na origem, ou integrador, e o elemento 4, o polo em menos 17, ok? Então nós temos aqui esses elementos. Agora nós vamos ver cada elemento, como cada elemento tem uma consequência direta lá no diagrama de Bode. Vamos lá? Vamos bem devagar nesse ponto para que você entenda aqui o que é que vai acontecer com cada um desses elementos. Vamos lá. Bom, então vamos lá. Então, como a gente viu, o G de J ômega tem 4 elementos aqui e eu estou pegando desta feita o primeiro elemento somente, que é o ganho. É o único elemento constante, se a gente for notar. Então ele está aqui, ó. Eu estou chamando de G1 de J ômega, né? G1 por causa do primeiro elemento, 100 vezes 5 sobre 17, que é aproximadamente 29,41. E aí a gente vai medir a contribuição dele em termos de módulo, então módulo de G1 de J ômega, que é 20 vezes, aliás, deixa eu até acrescentar, esse módulo aqui está em dB, ok? 20 vezes log na base 10, aqui eu não coloquei, mas é a base 10, de 29,41, que vai dar aproximadamente 29,37, ok? Então, se você fizer essa conta, você deve chegar nesse mesmo valor aqui, para que a gente não se perca. Então, de repente, você dá uma pausada no vídeo e você já faz esse cálculo para ver se está batendo com aquilo que você... com aquilo que eu estou colocando aqui, beleza? 29,35, 36, por aí, ok? Então, 29, eu estou colocando aqui 29,37. E a contribuição dele em termos de fase, isso aqui é uma chave de fase, é 0 grau por ser uma constante, ok? Até aí, espero que esteja tudo tranquilo. Então, a contribuição de módulo, basta calcular o 20 log na base 10 do valor de G de J ômega, e a contribuição de fase sempre 0 grau, né? Porque é uma constante. Então observe, se nós fôssemos desenhar aqui então os gráficos, faz de conta que aqui é o gráfico de módulo, então G1 de J ômega, módulo de G1 de J ômega. Então ele vai ser uma reta aqui, ó, em 29,41. Isso aqui é em dB, ok? Para todas as frequências. Lembrando que os gráficos de Bode, né, os diagramas de Bode, eles são no domínio da frequência, né? Aqui, ó, é o ômega em radiano por segundo. Aqui também, ômega em radiano por segundo, beleza? E aqui é a fase, ou seja, em graus. Vou botar aqui uma bolinha de graus. Então, o que é que acontece? Em termos de fase, ele está aqui, ó, 0 de fase. Beleza? Então, a grosso modo, é isso que a gente tem para o componente constante, ok? Agora vamos para o componente 2, que é o componente, o zero real. Vamos ver como é que ele se comporta. Vamos lá. Bom,
então vamos partir aqui para o segundo elemento, que seria, que é um zero em 5 radianos por segundo. Esse elemento, ele está relacionado com esse S mais 5 aqui, ok? Beleza. Então, nós temos a expressão em J ômega como sendo J ômega sobre 5 mais 1, e aí a gente chama atenção para a frequência de canto aqui de 5 radianos por segundo. Ok. Qual a contribuição, então, desse elemento na questão do módulo? Então, vamos lá. Ele tem 2 níveis de contribuição. O primeiro nível, ele é nulo para frequências abaixo da frequência de canto, ou seja, dos 5 radianos por segundo. E uma frequência positiva de 20 dB por década, vamos ver esse negócio dessa década aqui, para frequências superiores ou iguais à frequência de canto. Tudo bem? Beleza. No caso da contribuição de fase, veja, na frequência de canto, eu tenho uma contribuição de mais 45 graus. Uma década abaixo de 0 grau e uma década acima de 90 graus. Então, vamos ver como é que isso procede nos 2 gráficos aqui, porque eu acho que vai ficar mais tranquilo para você entender. Então, vamos primeiro para o gráfico aqui de magnitude. Vamos colocar lá a frequência de canto de 5 radianos por segundo. E aí vamos pegar a contribuição, ó, 0 dB até chegar nessa frequência. Uma década acima, ou seja, 10 vezes essa frequência, ele tem uma contribuição de 20 dBs. Então ele sobe aqui, ó, e dá essa contribuição. Então a década, ela está aqui, ó. Essa é a década, 10 vezes o valor da frequência, ok? Agora vamos aqui para a contribuição da fase. Então vamos colocar a frequência de canto, uma década abaixo e uma década acima. Então veja, na frequência de canto, a contribuição é de 45 graus. Uma década acima, 90 graus. E uma década abaixo, 0 grau. Certo? Então, vou botar o ponto bem aqui, ó. Aqui é 0 grau. O ponto aqui e o ponto aqui. Então, essa é a contribuição em fase de um zero real. E depois nós vamos ver isso aqui junto com os outros 3 elementos. Vamos lá, vamos seguir em frente. Bom, então vamos lá. Terceiro fator aqui, o polo na origem, 1 sobre J ômega, ele está relacionado a esse S que você tem aqui embaixo. Opa, deixa eu só colocar aqui, ó, esse S que você tem aqui embaixo, ok? Beleza, qual a contribuição desse elemento em módulo? Então vamos botar aqui, ó, módulo de G3 de J ômega. A contribuição dele para toda a frequência é sempre de menos 20 dB por década. Ok? Sempre. Não varia. Ok? E a contribuição de fase do G3 de J ômega é sempre de menos 90 graus. Então, olha que legal. Vamos construir o gráfico aqui, ó. O gráfico dele seria da seguinte forma. Imagina isso aqui, ó. Aqui é a frequência 10 elevado a 0, que é o 1, né? E aqui o 10 a menos 1, que é uma década a menos, certo? Ele sai de 20 dB, então lembra que aqui é o módulo em dB, para 0. Ou seja, ele desce, ele perde, né? Ele baixa 20 dB em uma década, ó, de 10 a menos 1, ou seja, 0,1, até o 10 elevado a 0, que é 1. Sempre no 10 elevado a 0, ou seja, no 1, você coloca aqui o ganho 0
beleza? Assim vai te ajudar a ter uma referência de saber como é que vai. Só que ele segue reto aqui para baixo, certo? Ele vai a cada década baixando 20 decibéis. Ou seja, presta muito atenção aqui na frequência de 1 radiano por segundo. Em 1 radiano por segundo, ele tem que estar em 0 dB. A partir daí, uma década abaixo ele está 20 dB acima, uma década posterior ele vai estar 20 decibéis abaixo, ok? No caso da fase, é sempre de menos 90 graus, ó, independente da frequência, sempre menos 90 graus, ok? Vamos em frente aqui agora para o quarto elemento e depois a gente vai juntar tudo no diagrama propriamente dito. Vamos lá. Bom, e chegamos finalmente no quarto elemento, então deixa eu apagar aqui e vamos circular aqui o quarto elemento. Então esse quarto elemento ele é um polo real, ele está relacionado com esse polo aqui em menos 17, ok? E por isso mesmo a sua frequência de canto é de 17 radianos por segundo, ok? Agora, qual a contribuição dele em módulo? Muito parecido com o do zero, só que com o sinal inverso. Então veja, a contribuição dele é de 0 dB quando a frequência é menor do que a sua frequência de canto, ou seja, 17 radianos por segundo, e ele cai 20 decibéis por década a partir da frequência igual ou superior a 17 radianos por segundo. Então, como é que seria esse comportamento? Então, vamos colocar aqui, ó. Vamos colocar o 17 bem aqui. Aí vamos colocar o 170 bem aqui, que é 10 vezes. E 1,7 bem aqui. Tudo em radianos por segundo, obviamente, não é? Então, ó, ele até coloquei isso aqui, nem precisava, até, desculpa, mas é o vício aqui da questão da fase. Até 17, a contribuição dele é 0. Chegou em 17, eles... Opa, desculpa, aqui também, desculpa, não cai, não sobe não. Ele desce e em 170, se eu esticar aqui esse gráfico, né? Aqui, ó, ele vai ter menos 20 dB. Lembrando que aqui é a magnitude em dB, ok? Então, ao invés daquilo que acontece com o zero real, vamos puxar aqui o zero real. Vamos puxar aqui o zero real. Pronto, ó. Olha o que é que acontece aqui com o zero real. A cada década ele sobe 20. O polo real, ele desce 20, certo? Ó, ele desce 20. Então, ó, até a frequência de canto, que é 17, que é essa frequência aqui, a contribuição de módulo é 0. Uma década depois, ela baixou para menos 20, ok? Tranquilo? Agora, em termos de fase, aí sim faz sentido eu colocar as 3 frequências lá. Então, 1,7 radianos por segundo, 17 radianos por segundo e 170 radianos por segundo. Em 17, que é a de canto, a fase aqui é de menos 45 graus, tá vendo? Ó, é o simétrico do zero. Em 1,7 é 0. E em 170, aí você vai subtrair aqui 45, ele vai passar a ser menos 90 graus. Então ele é uma curva meio assim para baixo, não é uma reta, ok? Nunca fica uma reta, é uma curva aqui que tem esse significado, ok? Então vimos aqui separadamente a contribuição de cada um dos 4 elementos. Agora nós vamos juntar tudo num gráfico de módulo e depois no gráfico de fase. Vamos lá? Bom, agora é a hora da onça beber água. Vamos lá. Tem que ir com bastante calma aqui, tá bom? Essas 2 faixas aqui, azul e verde, são exatamente aquelas frequências de 5 radianos por segundo, que é do zero, e de 17 radianos por segundo, que é do polo,
ok? Aqui, vou dar uma explicação aqui embaixo se você ainda não se deparou com esse tipo de gráfico, que é um gráfico em decibéis na vertical e aqui em décadas ou logaritmo aqui na horizontal. Veja que eu estou começando aqui em 10 a menos 2, ou seja, 0,01, 0,1, 1, 10, 100, 1000 e 10.000, ok? E aqui em decibéis, 0, 20, 40 e por aí vai, ok? Então vamos lá. O primeiro elemento, lembra? Ele era um elemento constante, um ganho constante. Aqui nós estamos no gráfico de módulo ou magnitude. Ele contribuía com 29,37. Então eu vou pegar a régua, vou colocar aqui, ó. A gente não tem uma medida muito exata aqui, né? Mas eu vou colocar aproximadamente aqui na metade e vou traçar aqui, deixa eu colocar uma cor forte. Vamos colocar vamos colocar um azul aqui. Não, um laranja. Vamos colocar um laranja aqui para sinalizar o primeiro elemento. Então, ó, independente da frequência, ele colabora aí com aproximadamente 29,37. Eu vou escrever aqui para a gente saber de onde, né, que nós tiramos esse valor aqui, ó. Então eu vou colocar aqui, ó, 29,37 conforme, né, calculado anteriormente, beleza? Depois a gente teve aquele zero. E lembra, o zero estava centrado na frequência de 5. Eu vou colocar aqui também as frequências, ó. Vou colocar aqui a frequência. Deixa eu colocar aqui uma caneta branca. Ó, aqui é de 5 e aqui é de 17, beleza? Só para a gente não esquecer, tá? Então, o que é que acontecia? O zero, ele contribuía com o zero até chegar em 5. Eu vou pegar aqui uma caneta de cor diferente, não adianta ser muito clarinha, né? Então, vou pegar a vermelha aqui e vou colocar aqui, ó. Ele contribui com o zero até chegar aqui na frequência de 5. E a partir disso, o que é que ele faz? Ele contribui com 20 decibéis por década, ok? Lembrando, onde que está a década dele? Está no 50. Então, ó, vou te dar aqui a manha aqui de como fazer, ó. Se o 5 está aqui, ó, olha aqui, ó, 1, 2, 3, 4. Aí eu conto aqui também, ó. 1, 2, 3, 4 e aqui está o 50. Então eu vou marcar aqui o 50. Ó, o 50 é a quarta. A gente tem que sair de 0. Você vai entender aqui. Eu vou colocar aqui a régua. Vamos colocar aqui para ver se já chegou. Opa, perfeito. Ó, e aqui ele vai subir, ó. Vai ficar subindo aqui, ó. Então veja, eu vou tirar a régua e vou te mostrar aqui, ó. O que é que aconteceu? Olha esse pontinho bem aqui, ó. Ele está aqui na frequência 50, que é 10 vezes 5, ó. 1, 2, 3, 4. Aí aqui de novo, ó. 1, 2, 3, 4. E ele subiu de 0 dB para 20 dB, ok? 20 dB. É isso que é a contribuição ali do zero. Beleza? Essa é a contribuição do zero. Agora vamos para a contribuição daquele polo na origem, certo? O polo na origem, lembra que ele cai 20 dB independente da frequência. Só que na frequência 10 a 0, ele está no zero. Então, ó, ele vai estar... Deixa eu marcar uma cor forte aqui. Deixa eu colocar uma cor forte aqui para gente. Então, um verde bem escuro aqui. Ou um marrom. Vamos colocar um marrom para facilitar. Então, no 10 elevado a 0, aqui, que é a frequência 1, ele está aqui, ó. 0. Então, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que colocar a régua de uma forma que na frequência 10 a menos 1, ou seja, uma década para trás,
ele esteja no 20. Está aqui, ó. Ele está aqui no 20. Então, aqui ele desce, ó. E desce para sempre, tá bom? Desce para sempre, ó. Tudo bem? Então, ó, aqui no 10 elevado a 0, que é a frequência 1, ele está aqui no 0 dB. E uma década para trás, 10 a menos 1, ele está em 20 dB. Significa dizer que de uma década para outra ele caiu 20 dB. Ok? Então essa é a contribuição lá do polo na origem. Agora vamos para aquela outra contribuição que é do polo em menos 17, ou 17 radianos por segundo, que é esse que está nessa reta verde aqui. Ó. Então, até essa reta, ele não contribui com nada. A partir dessa reta, ele cai 20 dB por década. Então, vamos pegar outra cor forte aqui. Um cinza. Vamos ver se fica bom, né? E vamos pegar a régua. Então, ó, aqui vai ficar uma em cima da outra, não tem jeito. Ó, tal, cheguei no 17. Agora o que é que vai acontecer? Ele vai cair 20 dB por década, ou seja, ele vai ser paralelo a essa reta aqui, né? Ó. Então, do 17... antes de fazer isso, vamos marcar aqui a frequência de 170 para a gente não se perder, certo? Então, ó, se o 17 está aqui um pouco antes desse tracinho, o 170 vai estar aqui um pouquinho antes. Então, aqui, aqui, ó, 170 vai estar bem aqui, ok? Então, vamos lá, agora pegar a régua de novo. Aí eu tenho que baixar aqui. Mais ou menos isso aqui, né? Espera aí. Pronto. E o cinza, né? A reta cinza vindo aqui. Então, o que é que aconteceu para ficar muito claro? Veja, até 17 a contribuição era 0. E aqui, né, que é aqui, uma retinha bem aqui. Aqui, ó. Aproximadamente, né? Ele caiu para menos 20, certo? Então, ele caiu 20 decibéis por década. Agora, o que é que a gente tem que fazer para entender esse emaranhado de gráficos aqui? É como se eu tivesse que pegar ponto a ponto do que eu fiz e fazer a soma dos valores. Por exemplo, aqui na frequência de 10 a menos 2, eu tenho 29,37 mais 40. Então, eu vou para 69,37. Tudo bem? Por exemplo, aqui na frequência aqui, ó, 10 a menos 2, então 0,01, 0,02, 0,03. Eu tenho 0 aqui, eu tenho 29,37 aqui e 29,37 aqui também do marrom. Então eu somo 29,37 com 29,37, ele vai subir, ok? Então, ou seja, eu vou somando todos os pontos para entender como é que o gráfico vai ficar. Mas melhor do que fazer isso, eu vou mostrar o gráfico pronto, só que você já sabe como é que acontece, beleza? E eu vou usar para isso o Scilab, para poder fazer esse desenho para facilitar para a gente. Aqui nós fizemos as tais das assíntotas para cada elemento. Então, só para ficar claro, vamos lá. O que é que foi o laranja? O laranja foi aquele termo lá que era do 29,37, né? Que era o tamanho constante, não é isso? O marrom, lembra? O marrom foi o 1 sobre J ômega, ok? Beleza. O vermelho foi aquele, né? Então aqui o vermelho foi aquele J ômega sobre 5 mais 1, ok? E por último, o cinza, ele foi aquele 1 sobre J ômega sobre 17 mais 1, ok? E aí, lembrando, o que é que eu teria que fazer? Ir somando ponto a ponto aqui todos os valores para chegar
no gráfico total com a contribuição dos 4 elementos. Tudo bem? Até aí, tudo jóia? Assim é que é feito o gráfico de módulo ou magnitude das curvas de Bode, né, dos diagramas de Bode. Vamos agora para o de fase, para a gente entender como é que é. Bom, então vamos lá. Eu vou manter as cores aqui para ajudar a gente a entender, ok? Primeira contribuição é da parte constante. E aí você lembra que a gente comentou, e você pode retornar se você quiser, que a contribuição do ganho constante é de 0 grau para qualquer frequência. Ok? Primeira coisa é essa. A do polo na origem, a gente viu também que a contribuição é de menos 90 para qualquer frequência. Então, esses dois eu acho bastante fáceis, simples de serem entendidos. Agora vamos para o restante aqui, mas eu tenho que explicar a questão das frequências aqui para você não se perder. Então vamos lá. Aqui eu tenho a frequência de 5 radianos por segundo. Aqui eu tenho de 0,5, uma década antes, e aqui eu tenho a de 50, que é uma década depois, ok? Aqui eu tenho a de 17 radianos por segundo, aqui de 1,7 e aqui de 170. Beleza? Só para você não se perder aquela questão de uma década antes, uma década depois, ok? Aí, deixa eu só voltar aqui para a gente... do zero é o vermelho. Então, lembra que o zero está em 5 radianos por segundo. Então, o que é que acontece? O zero, na frequência de 5 radianos por segundo, ele contribui aqui com... aqui antes eu tenho que fazer só o pontinho, tá? Então, vamos fazer o pontinho aqui para a gente não se perder. Então, eu estou aqui no vermelho. Então, ó, na frequência de 5... ele está aqui, vou colocar aqui, nesse ponto aqui, ó, ele está com 45. Na frequência de 0,5, ele cai 45, então ele vem para 0. Ok? E na frequência de 50, ele veio para 90. Lembrando que não é uma reta, ok? Vai parecer uma reta, mas não é uma reta, ok? Então, ó, o que é que a gente faz? Vou colocar aqui, ó, em cima do laranja... vermelho aqui e depois aqui, ó, 0 aqui também. Pessoal, você que está me assistindo, me desculpe se tiver algum barulho de criança, mas não tem jeito. Hoje é feriado, então não tem jeito, tá? E aqui, veja, não é uma reta, mas eu acho que a melhor curva que eu vou arrumar aqui talvez seja uma reta para te dar uma ideia do que é que está acontecendo, tá bom? Eu vou colocar uma reta mesmo. Me permita fazer isso. Beleza. Então, a contribuição do zero lá nos 5 radianos por segundo é essa daqui. Agora vamos para o polo, que está em 17 radianos por segundo. Então, lembre, o que é que acontece? É o verde, tá? É esse verdão aí que a gente desenhou com cinza. Beleza. Então, na frequência de 17, ele está aqui em menos 45. Ó. Ele está aqui em menos 45. Ok? Na frequência de 1,7 ele está no 0. E na de 170 ele está em 90. Então, menos 90, desculpa. Menos 90. Então, como é que fica aqui a contribuição dele, né? Então, ó, vai aparecer outra reta aqui no 0. Tá? Aqui, ó, em menos 90 vai aparecer outra aqui, não tem jeito, a gente já tem uma em menos 90. E aqui eu tenho essa descendente aqui, que não é para ser uma reta, mas acho que o jeito é a gente representar por uma reta para ficar menos difícil de se entender, ok? Então, tá aqui, ó. E o que a gente tem que fazer para chegar na contribuição dos 4 é exatamente a mesma coisa que a gente fez no de magnitude. A gente tem que somar tudo para poder chegar ali na contribuição. Então, se você juntar esse gráfico de fase com a explicação anterior, que era
a explicação elemento por elemento, você vai chegar justamente nesses resultados que a gente está fazendo aqui com todos eles em um mesmo gráfico, ok? Vamos ver aqui se eu consigo fazer a simulação para vocês. Torçam aí e vamos ver. Bom, então vamos lá. Aqui o gráfico que a gente desenhou, né, o gráfico de magnitude ou módulo, tá? Então, você viu como que a gente faz, né, o jeitão, qual o processo. E aqui está o gráfico gerado pelo Scilab. Então eu coloquei aqui as linhas de comando aqui, para se você quiser repetir, né? Lembrando que sempre esse barra barra ele é de comentário, ok? Então o comando ele está antes do barra barra, ok? E aqui tem uma coisa interessante, eu acho que vale a pena demais a gente refletir sobre, tá? Que é o seguinte. Veja que a magnitude ela vai diminuindo, tem uma hora aqui que ela fica quase constante e depois ela diminui de novo. O porquê que isso acontece? É só a gente ver aqui. Veja que a contribuição até os 5 radianos por segundo é sempre de queda, né? É sempre de queda por causa da contribuição aqui daquele polo na origem. Tá? Então faz sentido até o 5 ela cair. Depois dá uma equilibrada, porque a gente tem mais 20 dB aqui entre 5 e 17 menos 20 dB, e ainda tem uma gordurinha aqui do 29,37, então vamos ver aqui na curva do Scilab, 10 a 1 aqui, então o 5 está um pouquinho aqui para frente, essa região realmente é a região mais plana, como se ele quisesse aumentar, porém, a partir dali, duas quedas, Então a queda é mais brusca, né? Porque eu tenho duas quedas. Tudo bem, eu tenho uma subida, bem verdade, eu tenho uma subida, é verdade. Mas eu tenho uma queda contínua aqui. Então, é normal que ela caia. E veja que é quase a mesma inclinação que antes aqui da ordem dos 5 radianos por segundo, ok? Agora vamos para o gráfico aqui de fase. Então veja, aqui a gente tem menos 90 até o 0,5, então menos 90 lá embaixo, né? Aí depois eu tenho uma subida aqui, depois essa subida é neutralizada aqui, ela vai sendo neutralizada por essa descida, tá? E depois eu tenho 90 aqui, menos 90 aqui, o que zeraria, certo? O que zera. Novamente aqui. E é isso. Então vamos ver como é que ficou aqui aqui, menos 90. Aí aqui sobe, desce e volta para o menos 90. Então peraí, cabe uma explicação a mais. Aqui do cinza, lembra que o cinza é o polo em 17. Ele contribui com 0 até o 1,7, com menos 45, menos 90. Na verdade, aqui, de 170 para frente, eu tenho duas curvas em 90. Eu tenho o polo em 17 e tenho aquele polo na origem. Então, realmente, aqui eu tenho 90 menos 90, menos 90, menos 90, mais 90. Então, vai dar menos 90 mesmo. Então, lembre, aqui, nessa região do 170 para frente, eu tenho dois que contribuem com menos 90. O polo na origem e o polo em 17 radianos por segundo. Então os dois contribuem com menos 90. E somente o coitado do zero lá, que está contribuindo com 90. Então se a gente fizer a conta, 90 menos 90 dá 0. Menos 90 do outro polo, menos 90. O que faz muito sentido essa curva aqui de fase, dado aqui para a gente pelo Scilab, a partir desses comandos que eu coloquei aqui. Inclusive aqui tem frequência mínima e máxima em Hertz e depois a conversão em radiano por segundo. Porque se você der só o comando, ele vai dar em Hertz, tá bom? Vamos lá, vamos dar uma fechada nesse vídeo que ficou bastante longo. Bom, foi um vídeo relativamente longo, mas o assunto é muito importante e não dava para ser tratado com mais superficialidade do que eu já fiz aqui. Eu tentei minimizar as complexidades, mas tem complexidade que é inerente ao assunto. Eu sempre repito isso para os meus alunos em sala de aula. Tem complexidade que não dá para eu retirar. Até seria assim, tipo, mascarar a importância do assunto.
De qualquer forma, espero que você tenha gostado do vídeo, que ele tenha contribuído para o teu aprendizado nesse tipo de assunto, que eu sei que é bastante requerido nas universidades, né, nos cursos de graduação em engenharia, e fica aqui mais uma contribuição. Eu espero aí o teu like, espero que você tenha gostado e, portanto, deixado o seu like e também o teu comentário com dúvidas, né? Nós temos um grupo no Instagram, no Telegram, que eu vou deixar, né, tá aí na descrição. Você vai lá, nos visita e estuda junto com a gente. Um forte abraço, bons estudos e até o próximo vídeo, se Deus quiser.